Olá, me chamo Davi Araújo e eu quero te fazer uma pergunta. Imagina que a mulher dos seus sonhos aceita sair com você, certo? Agora, imagina que ela decide transar com você essa noite. Agora, deixa eu te fazer a última pergunta. O tamanho do teu pau faria você passar vergonha? O que eu quero te mostrar nesse vídeo é como eu encontrei no país do sexo, a Tailândia, um método 100% natural que pode aumentar o seu pênis em até 10 centímetros com apenas 20 minutos de exercícios diários. Não preciso te falar que isso mudou minha vida sexual, minha vida social e até minha autoestima. E pode mudar sua vida também se você tem esse mesmo problema. Eu tô te falando de algo testado e aprovado. Um sistema que já mudou a vida de mais de 15 mil homens pelo mundo, sem nenhuma contraindicação. Você já foi sacaneado pelos colegas devido ao tamanho do seu pênis? Ou já evitou uma noite de sexo por não se sentir totalmente seguro? Pois é, até alguns meses atrás, essa era a história da minha vida. Eu era um cara normal, como todos os outros por aí, mas que sofria calado com um problema que acabava com a minha confiança e com a minha autoestima. Um problema que me privou de ter relacionamentos frequentes e de ter boas experiências com o sexo. Acho que você sabe do que eu tô falando, sabe não? Eu sofri por muitos anos por ter um pau pequeno. Eu tô falando de um pênis muito abaixo da média do brasileiro comum. E isso fazia eu me sentir muito menor na minha masculinidade. Mas foi quando eu descobri que ter um pau pequeno não é questão biológica, questões de você ter um corpo desfavorecido, não. É uma questão de informação. Anota isso, é até mesmo uma questão de escolha. Então se prepara, porque nos próximos 5 minutos eu vou te mostrar como eu deixei de ter um pênis minúsculo e passei a ter invejáveis 22 centímetros, usando um método caseiro, pouco conhecido, mas extremamente eficaz. E que mais uma vez foi responsável por mais de 15 mil homens terem aumentos que variavam entre 3 e 10 centímetros. Eu convivi com esse problema a maior parte da minha vida. Perdi mulheres, festas, viagens e principalmente a minha autoconfiança e a minha dignidade. Para você ter uma ideia, eu só fui conseguir transar no fim do penúltimo semestre da faculdade. Isso porque uma amiga minha já estava para lá de Bagdá numa festa e resolveu que queria descobrir se meu pau era tão pequeno assim, é mole? Bom, o que era para ser a noite da virada se tornou tragédia. A gente começou bem, vamos lá. Começamos com beijo, carícia, estava lá estimulando ela de diversas maneiras, só que quando chegou nos finalmente eu comecei a perceber que tinha alguma coisa errada. Ela ia para um lado, ia para uma posição, ficava alguns segundos, trocava, ia para outra posição, ficava mais um pouco, trocava. Foi bem constrangedor, viu? Em coisa de poucos segundos, ela praticamente fez todo o Kama Sutra. Na hora eu não entendi muito bem o que estava rolando, mas ela simplesmente estava tentando encontrar uma posição em que ela pudesse sentir prazer com a penetração. E eu admito que eu fui um fracasso. E essa foi a gota d'água. Daí em diante eu me tornei recluso, me afastei da turma, me isolei muito. E olha só, eu me considero bonito. Eu conhecia por aí meninas que se interessavam por mim, só que eu evitava. Eu sempre evitava dar um passo a mais, por quê? Porque eu sabia que no sexo eu ia ter problemas. E nessa época, o que eu fiz? Optei pela saída mais fácil. Eu me acostumei a transar apenas com garota de programa e acabei me viciando em pornografia, Xvídeos da vida. Eu estava vivendo uma vida bem triste, sem propósito, eu não aguentava mais. Mas o dia da mudança estava chegando. Eu jamais havia imaginado que fosse possível aumentar o tamanho do meu pau sem cirurgia, remédios, aparelhos de sucção ou qualquer outro tipo de estratégia bizarra. E muito menos que eu pudesse ganhar 10 centímetros a mais usando uma técnica 100% natural e totalmente discreta. Eu tô falando de um método jamais abordado em nenhum programa de TV, jornal, revista, site famoso. Na real, eu duvido que você já viu um vídeo tão honesto como esse na sua vida. Por quê? Porque o cara tem que ser muito macho para se expor na internet para assumir para o mundo inteiro que ele tem o pau pequeno, não é mesmo? Tanto que eu não vou deixar esse vídeo no ar por muito tempo. E daqui a alguns instantes
eu falarei um pouco mais sobre isso. Mas por isso eu falo para você, assista esse vídeo até o seu final, porque você jamais vai ter a oportunidade de descobrir esse passo a passo que eu usei para provocar tanta mudança na minha vida. Para você ter uma ideia, eu precisei viajar mais de 17 mil quilômetros para chegar a essa solução. E hoje, você pode obter o mesmo resultado assistindo a um simples vídeo bem curtinho. Sabe, ainda hoje eu me pego pensando, por que eu fui demorar tanto para encontrar uma saída? Ainda me dói muito saber que eu perdi tantos anos da minha vida. E não quero que você passe mais um segundo sequer sofrendo o que eu sofri. Por isso, se você deseja mudar sua vida por completo, você deve agir agora. E o primeiro passo é conhecendo esse meu método. Tudo começou a mudar quando a empresa que eu trabalho resolveu me transferir para a Tailândia. E como não tinha muito a perder, eu resolvi aceitar. E uma tarde saí com o pessoal do trabalho para passear e por lá vi no meio da rua uma daquelas mulheres girafa. Você sabe do que eu tô falando, não sabe? Aquelas mulheres que tem um monte de argolas no pescoço e o pescoço fica bem grandão. Bom, foi muito interessante ver como aquelas mulheres tinham pescoços enormes. E eu logo pensei, bom, elas não nasceram assim. Se elas conseguem deixar o pescoço tão grande, talvez eu consiga. E aí eu tava viajando no meu pensamento, que eu acabei falando em voz alta. Já pensou se desse para fazer isso com meu pau? Foi quando um tailandês que estava na minha turma caiu na gargalhada e me falou, olha só, você precisa conhecer o Sr. Tanawa, um velho que tinha uma barraca numa feira. E essa barraca exibia de forma bem interessante uma série de pequenos manuais manuscritos e algumas fotos bem constrangedoras de antes e depois, de pênis. Sabe aquelas fotos de antes e depois de pessoas que eram gordas e emagreceram? Bom, ele mostrava fotos de caras que tinham o pinto pequeno e agora tinham pintos grandes. Algo completamente surreal que eu nunca tinha visto na minha vida. Ele ensinava a obter esse resultado através de alongamento muscular. E tudo através de 30 exercícios simples e discretos que a gente pode fazer gastando poucos minutos por dia. Olha, eu confesso que na hora eu não acreditei não. Mas eu descobri ainda que esses exercícios aliados a uma alimentação adequada podem fazer mudanças biológicas na gente que ativam o crescimento do pênis novamente. E o melhor é que isso vale para qualquer homem, independente da sua idade, da etnia, condição de saúde, orientação sexual, independente de qualquer coisa, desde que 3 etapas sejam repetidas com precisão. Anote isso aí. Pano do aquecimento, a hélice do pinto comprido e a explosão escorregadia. Como eu disse, eram 30 exercícios fantásticos, mas quando eu aliava esses 3, o resultado era praticamente imediato. Então vamos recapitular. Eu comecei fazendo pequenas mudanças simples na minha alimentação e olha só, alimentos que você encontra na feira aí do lado da sua casa. Não é nada de outro mundo não. Eu passei a fazer de 5 a 6 exercícios por dia e cada sessão de exercícios levava aí no máximo 20 minutinhos. E os resultados eu já vou falar para você. Mas olha só, no primeiro dia, nada de mudança. No segundo dia, tudo igual. No quinto dia, embora eu tenha sentido ele um pouquinho mais grosso, eu acredito que nada tenha acontecido. E mais uma vez, eu já estava pensando em desistir. Quando no sexto dia, um verdadeiro milagre aconteceu. Depois de anos de sofrimento, o meu pau tinha crescido 1 centímetro e ganhado alguns milímetros de diâmetro. Bom, agora você deve estar pensando, né? 1 centímetro, cara, grande coisa. É, meu amigo, mas a coisa não parou aí não. O crescimento se tornou contínuo e estável. E em mais ou menos 2 meses, eu já havia aumentado em 4 centímetros. 4 centímetros a mais. E é inexplicável. Cada centímetro que crescia, mais eu me sentia bonito, mais eu me sentia forte, mais eu me sentia homem, macho. Eu passei a me dedicar cada vez mais, com afinco, dedicação e com muita persistência. E os resultados vieram, para valer. Em mais ou menos 4 meses, eu tinha conseguido aumentar o meu pênis em nada mais, nada menos do que 10 centímetros. De forma natural. Com uma alimentação específica e fazendo alguns exercícios simples e muito discretos, que eu podia fazer de qualquer lugar, até mesmo do trabalho,
Às vezes eu simulava que eu ia fazer o número 2 e gastava lá 5, 6 minutos fazendo essas técnicas. Mas você quer saber o melhor de tudo? Não foi só o meu pênis que aumentou não. As minhas ereções ficaram mais fortes e eu passei a ter controle absoluto da minha ejaculação. E tudo isso de um jeito extremamente fácil, sabe? Sem precisar consumir alimentos esdrúxulos, inacessíveis, sabe aquelas Himalaias da Índia, o sal específico, carne de coelho silvestre, nada disso. Sem precisar me deslocar e sem precisar fazer nada mirabolante, gastando 20 minutinhos por dia. Em total privacidade eu fui capaz de conseguir todo esse avanço. E eu não preciso nem falar que a minha vida mudou da água para o vinho, não é? Depois de muitos anos, eu tive a minha primeira relação sexual não profissional. Se é que você entende o que eu tô falando, né? Não precisei pagar. E que foi ótimo. Eu voltei a ter envolvimento amoroso com algumas garotas. Inclusive uma delas se tornou a minha namorada. E aí, como eu estava feliz da vida com a minha nova descoberta, eu resolvi criar um pequeno blog, em inglês, para manter um pouquinho da minha privacidade, contando como eu fiz para conseguir tamanha façanha. E também para estimular mais homens a não sofrerem o que eu tinha sofrido. Agora você quer saber o resultado? O blog bombou, centenas de e-mails diários e meu telefone não parou de tocar. Eu percebi que esse problema era mais comum do que eu imaginava. E aí uma chave virou na minha cabeça. Eu tinha a partir daí uma missão. Eu precisava ajudar esses caras a mudarem de vida também. Foi aí que eu decidi pegar todo o método do Sr. Tanawa e transformar isso num curso online para atingir muitos homens, porque só assim eu conseguiria atingir muita gente através da internet. E eu realmente estava decidido a ajudar homens que viviam recolhidos, que nem eu era, sem acreditar que fosse possível fazer algo sobre o que viviam. Homens que estavam com receio de acreditar em tratamentos ou remédios cheios de contraindicações ou até mesmo perigosos. E foi aí que nasceu o método O Bem Dotado, que é um treinamento 100% online com uma linguagem bem simples e fácil de seguir. Eu achei esse nome perfeito, porque é exatamente isso que o método faz. Ele transforma pessoas como você, que hoje não estão felizes com o tamanho da ferramenta, em homens bem dotados, seguros e potentes na cama. Eu fiz uma série de pesquisas e eu jamais achei nada parecido nem no Brasil e nem no mundo. Você pode até encontrar alguns livrinhos por aí que prometem a cura, mas algo tão completo assim e com tantos vídeos, impossível. Esse é um método inédito, 100% exclusivo e totalmente adaptado para o Brasil. Isso é importante, sabe por quê? Porque alguns métodos apenas replicam ideias estrangeiras e não se preocupam com a realidade do nosso país. E aí no meio do método eles falam que você deve comer mandioca texana do Himalaia com raízes de betume canadense. E aí todo o esforço é em vão, porque você não vai ter acesso a esses alimentos. E mais uma vez eu garanto, todo o nosso tratamento é caseiro, natural, sem efeitos colaterais e com resultados garantidos e comprovados. E é tudo muito fácil de fazer. Se você seguir o meu passo a passo, você vai ter um pênis grande, grosso e duro pelo resto da sua vida. Dá só uma olhada em alguns dos depoimentos que eu recebo diariamente. Olha aí, o Cláudio falando que está feliz demais, que ele já conseguiu 4 centímetros. O Elcio falando que o treinamento veio na hora certa, que ele já ganhou 7 centímetros e está bem satisfeito. O Abelardo falando que está de cara com esse guia, que já começou a fazer tudo e já está conseguindo grandes resultados. Aí tem o Marcílio falando que realmente precisava do guia e que o nosso treinamento realmente aumenta o bicho. A namorada dele aí já estava de saco cheio dele pequenininho. O Juliano tá falando que o bem dotado vale muito e já aumentou 3 centímetros em poucos dias. E o Kleber tá agradecendo a gente, falando que o relacionamento dele é outro, que ele tá dando muito mais prazer para sua namorada. E como eu disse, são mais de 15 mil homens ao redor do mundo. Você viu só? São pessoas como você que venceram a inércia e a paralisia e descobriram que ter pau pequeno é sim, é uma opção e que a saída está disponível para qualquer pessoa. Você já pensou como vai ser libertador jamais se sentir frustrado ou inseguro na hora de levar alguém para a cama? Você jamais vai ter que evitar uma noite de sexo fabulosa por medo do que vão pensar do seu pênis. Imagine como será bom poder satisfazer a mulher que você quiser e dar a ela os melhores orgasmos da sua vida. Mas eu quero te fazer um alerta.
A partir do momento que você passa a ter esse total controle da sua vida sexual, as mulheres vão ficar viciadas em fazer sexo com você. E o seu telefone e o WhatsApp vão bombar como nunca. Agora é a hora que você deve se decidir. Você está preparado para deixar de fazer parte do time dos caras que tem o pau pequeno, que tem vergonha dos seus corpos, que não conseguem ficar nus em um vestiário e que evitam noites de sexo por pura vergonha? Pois é, todos aqueles que experimentaram as mudanças promovidas pelo método O Bem Dotado sequer se lembram que já tiveram algum problema na sua vida. A mudança que você vai viver vai ser profunda, definitiva, vai ser libertadora. O método Bem Dotado conta com 30 aulas, tudo em vídeo, que ficam armazenadas em uma área protegida com senha. E você pode assistir quantas vezes quiser e de onde quiser. Você pode, por exemplo, assistir usando seu celular no banheiro, sem problema algum. E o acesso é vitalício. E além das aulas, você também vai receber um guia completo, que vai te dar todas as instruções que você precisa para extrair o máximo de aumento dos seus exercícios. E sabendo disso tudo, eu quero te perguntar, quanto é que você pagaria hoje por um método que acabasse de uma vez por todas com o seu maior problema? Quanto vale para você uma vida sexual plena, feliz e livre de medos, inseguranças, livre da vergonha? Quanto vale para você ver a cara de tesão da mulher que você mais deseja na hora que vocês estiverem fazendo amor? Eu vou ser bem sincero. Ainda no Brasil, eu tentei uma série de tratamentos alternativos e eu nunca tive nenhum tipo de êxito. Em alguns tratamentos, cheguei a gastar mais de 5 mil, para no fim das contas eu sentir ele ainda menor. Por isso eu falo, eu pagaria até 10 mil reais por uma solução garantida e definitiva, como é o método Bem Dotado. Se fosse preciso, eu pegava até dinheiro no banco para isso. Pois só a gente sabe como esse problema dói e afeta as nossas vidas. Só que fica tranquilo, isso aqui é apenas força de expressão. Eu jamais ia cobrar tanto de você em um guia. Muito pelo contrário, ajudar os homens que sofrem com o que eu já sofri é a grande missão da minha vida. E para ajudar o maior número possível de pessoas, eu quero te oferecer um guia acessível. Eu tô aqui para te oferecer a solução definitiva para esse incômodo. Uma solução, mais uma vez, 100% natural, sem qualquer tipo de risco ou efeito colateral. Mais do que isso, eu tô te dando de bandeja algo que jamais alguém te ofereceu: sua felicidade, sua autoestima e a sua confiança de volta. Realmente, eu acho que é impossível mensurar o quanto tudo isso vale. Mas eu fiz algo que alguém jamais fez. Você vai descer essa página e vai ver com seus próprios olhos. O método Bem Dotado não custa 700, não custa 500 e nem mesmo 300 reais. Faz o seguinte, desce essa página e dá só uma olhada em como isso é barato. E o melhor, você pode parcelar em até 12 vezes. Melhor impossível, né? Que nada, eu vou deixar isso ainda melhor. Porque eu criei 2 bônus especiais para deixar tudo isso ainda melhor para você. Se você agir rápido e garantir acesso hoje, exclusivamente hoje ao método Bem Dotado, você vai ganhar esses 2 materiais exclusivos e inéditos no Brasil, escrito por profissionais altamente gabaritados, que eu conheci em um congresso mundial sobre saúde masculina. O bônus número 1 é o guia definitivo dos exercícios penianos, que vai trazer mais exercícios que são complementares aos 30 exercícios que eu vou te ensinar em vídeo. Esse bônus, aliado aos exercícios e a sua nova alimentação, vão ser responsáveis por um aumento estratosférico. E o bônus número 2 é o que não fazer, o guia de melhoramento sexual. Você sabe, eu já falei para você que por muito tempo eu evitei fazer sexo. E eu assumo para você sem medo de errar. Eu não sabia como transar direito. E nessa época eu fazia muitas coisas erradas, que para mim eram satisfatórias, mas que dava para perceber que não geravam prazer nas minhas parceiras. E eu não quero aqui que você seja conhecido como o cara que tem o pau grande, mas que não sabe transar. Então, esse guia vai fazer com que a sua vida sexual seja ainda melhor. Então, ficou perfeito agora, você não acha? Você tem diante de si tudo o que precisa para ter a vida sexual dos seus sonhos. Um treinamento completo em vídeo, um guia completo e 2 bônus especiais por parcelinhas mais baratas que o valor de uma Coca-Cola. Agora fala a verdade.
Até você achou que o valor seria bem mais alto, não achou? Afinal, não há nada tão completo no mundo, ainda mais por um preço tão baixinho. Para adquirir é muito simples. Basta clicar em um dos botões que você está vendo aqui embaixo dessa página e aí você vai ser enviado para um site totalmente seguro e blindado, onde basta você preencher os dados de pagamento para receber imediatamente o método bem dotado. Tudo é 100% online. Você vai receber acesso com senha a um site exclusivo, onde você vai poder assistir aos vídeos quantas vezes quiser,